Preciosas são as horas na presença de Jesus. Comunhão deliciosa da minha alma com a luz. Os cuidados deste mundo não me podem abalar, pois Ele o meu abrigo quando o tentador chegar, quando o tentador chegar. Ao sentir-me rodeado de cuidados terrenais, irritado e abatido, ou em dúvidas fatais, a Jesus eu me dirijo nesses tempos de aflição. As palavras que Ele fala trazem paz, consolação, trazem paz, consolação. Se confesso meus temores, toda a minha imperfeição, Ele escuta com paciência essa triste confissão. Com ternura repreende meu pecado e todo mal. É Jesus o meu amigo, o melhor e o mais leal, o melhor e o mais leal. Se quereis saber quão doce é a divina comunhão, podereis muito bem prová-la e tereis compensação. Procurai estar sozinhos em conversa com Jesus. Provareis na vossa vida o poder que vem da cruz, o poder que vem da cruz. Boa noite, vamos começar, né? Já temos 3 minutos aí já de Amém. tolerância, né? Vamos Amém. orar, vamos pedir a Deus que conduza, né, este encontro, seja feito tudo Amém. para a honra e glória do seu nome. Amém. Amém. Pedir ao irmão Marconi para fazer a oração inicial. Amém. Vamos orar, irmãos. Bendito Deus, amado Pai, louvado e engrandecido seja teu santo nome. Senhor, te damos graças, ó Deus, por essa rica oportunidade de nos reunirmos mesmo à distância para juntos, ó Deus,
de maneira eletrônica. Podemos participar deste culto de doutrina, aprender um pouco mais sobre a tua palavra, rever os irmãos. Querido Deus, e o principal, Senhor, ouvir teus ensinos, tua santa palavra. Te pedimos, Senhor, que teu Espírito Santo venha trazer iluminação à nossa mente, entendimento ao nosso coração, a respeito da tua palavra que será ministrada. Querido Deus, amado Pai, abençoe cada irmão, Senhor, que está participando neste momento. Também te peço por aqueles que ainda vão chegar. E que essa reunião, Senhor, que tudo que aqui será feito, seja feito para a tua honra e para a tua glória, Senhor. Oramos e te agradecemos, em nome do teu Filho Jesus. Amém? Amém. Obrigado, irmão Marconi. Amém. Vamos ouvir o hino. Logo após a gente vai passar a palavra ao pastor Davi Dionísio, que vai ser o mensageiro desta noite. Ouçamos. Glórias a Jesus, Seu ensino amor, portanto seja sempre louvado, Salvador. Eu venho sim, sim, louvores ao Senhor, que nos amou e nos salvou. Bendito Salvador, eis a verdade do Redentor Jesus, milhares de milhares em reconciliados, o grande Salvador, e ao Rei do Rei, sim, Não estou conseguindo ouvir nada. pelos amores do Salvador, bendito Salvador. Também a celebrar as glórias nós do Redentor sem parar. Se glória, seu nome proclamar, mil vezes mil a Cristo levantar. Eu ensino, Senhor, Deus amor, Amém. Glória a Deus. Bem, vamos
passar a palavra ao pastor Davi, vai conduzir o estudo nesta noite, que Deus possa continuar o abençoando, ele, sua família, seu ministério. Pastor Davi, uma palavra. Amém. Os irmãos estão me ouvindo bem? Dá um sinal aí, Marconi. Muito bem. Eu vou pedir que a missionária Zélia nos eleve a Deus uma oração, pedindo que ele nos ajude, nos conduza neste que é um assunto extremamente importante para a vida da igreja, né? E por mais que seja um assunto que, pelo que eu preparei aqui, muito rápido e objetivo, ainda assim isso não tira a sua importância e o quanto é fundamental para estarmos pensando sobre ele no seio da igreja. Então, a missionária vai nos ajudar agora na oração, nos levando, Amém. sim, ao Senhor, a sua presença em oração, pedindo a Ele a sua graça sobre nós. Paizinho querido, Senhor da glória, em nome do Senhor Jesus, estamos aqui diante de Ti para Te prestar este culto que as nossas almas Te são devedoras. Te louvamos, ó Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá de, nesta noite, aprender de Ti e contigo. Por isso te rogamos, ó Deus, que seja com o Teu Filho, que aprove ao Senhor, na sua presciência, designar que ele hoje estaria trazendo o estudo da doutrina para todos nós que aqui estamos. Ser com o Teu Filho, ó Deus. Traga à sua memória tudo aquilo que o Teu Filho tem aprendido de Ti e contigo, ó Pai. Que ele seja um instrumento em Tuas mãos e que nós, a Tua igreja, sejamos edificados, crescendo na graça e no conhecimento da Tua palavra. Usa o Teu Filho como a Ti apraz, e que Teu Santo Espírito ministre a Tua palavra aos nossos corações. Assim te rogamos, ó Deus, em nome e para a glória de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, como eu já disse, e os irmãos bem sabem, nós iremos tratar do assunto disciplina na igreja e olharmos para o assunto como sendo uma bênção de Deus para nós, os seus filhos, e não como um castigo, porque muitas vezes a doutrina da disciplina ela é entendida ou interpretada como sendo um castigo. Olha, o conselho está me castigando, o pastor da igreja está me castigando porque eu fiz isso e aquilo outro, quando, na verdade, nós sabemos, e sabemos porque a Bíblia nos ensina, que a disciplina na igreja não é um castigo, a disciplina na igreja é uma bênção para a vida dos seus membros do corpo de Cristo. Agora, esse assunto é um assunto que, digamos assim, não tem uma necessidade de haver uma demora grande na discussão. O assunto, na verdade, é muito rápido e objetivo, porém, ele se encontra mais, uma atuação mais intensa nas discussões. Se começarmos, por exemplo, a formarmos ou pensarmos em situações práticas, aí sim podemos demorar muito mais tempo. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o estudo e depois abrirmos, como sempre fazemos, mas acredito eu, assim, que hoje, de repente, tenhamos mais dúvidas, mais participações, e aí você pode pensar num exemplo, em outro exemplo, e se acontecer isso, e se for dessa forma, para que a gente possa pensar assim de forma mais prática na disciplina na igreja, tá certo? Então, veja, é interessante começarmos fazendo a seguinte observação. O impacto da salvação, ele é tão grande na vida da maioria das pessoas que as pessoas muitas vezes imaginam que não há falhas dentro da igreja. Ou seja, quem é da igreja não comete falhas, não comete erros. Está entendendo? Mas não precisa de muito tempo
para o convertido descobrir que isso não é verdade. Que ali ele vai encontrar muitas falhas, muitos defeitos, muitas pessoas que cometem erros e pecados e deslizes, a começar do novo convertido até os oficiais da igreja, os mais antigos da igreja. Todos cometem erros, todos cometem pecados, e infelizmente isso vai ser uma descoberta de quem entra na igreja. E nós vemos relatos de pessoas que, por exemplo, saíram da igreja porque viram falhas na igreja. Ou vocês nunca ouviram alguém dizer algo do tipo: ah, eu entrei lá na igreja, mas comecei a observar que tem muitos erros, que tem muitas pessoas que cometem pecados e tudo, então eu saí de lá, porque eu pensava que não era daquela forma. Se enganou, não é? Porque a igreja, enquanto estivermos aqui, neste mundo, enquanto o Senhor não vir nos buscar para a sua glória e nos levar para a sua glória, vamos encontrar muitos erros, vamos encontrar muitas pessoas, se não todas as pessoas da igreja, que cometem erros e falhas e pecados. E sabe por que isso acontece? Porque todos nós somos falhos e somos pecadores. Senão, o próprio apóstolo João não teria escrito na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 4, se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Não está em nós. Infelizmente, nós vemos grandes absurdos, como, por exemplo, se eu não me engano, na quinta-feira passada, o reverendo Saul, no seu estudo, disse que um pastor, ele anunciou o retorno de Cristo, e como aquilo não aconteceu, ele voltou a público e disse que Deus tinha mentido. Então, são erros gravíssimos, e aí nós tiramos o quanto nós somos pecadores, o quanto nós somos falhos, fracos, temos defeitos demais. Então, todos nós, pois a própria Escritura diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos somos pecadores, todos somos falhos, todos cometemos erros, deslizes e pecados. Infelizmente, isso é uma realidade dentro da igreja, não fora da igreja, mas dentro da igreja, entre o povo de Deus. Então, isso é um fato. Isso é um fato. Que muitas pessoas, quando se convertem, com pouco tempo descobrem. É interessante também, irmãos, e importante lembrarmos que a disciplina dentro da igreja reformada, e essa é uma teologia da nossa igreja, a Igreja Presbiteriana do Brasil, é tida como uma das marcas da igreja. Uma das marcas da igreja genuína, da igreja verdadeira, é justamente a disciplina. São 3 as marcas da igreja do Senhor. A primeira marca é a pregação genuína da palavra de Deus. A igreja verdadeira deve ter essa marca da pregação genuína da palavra de Deus. A outra marca, a segunda marca, é a administração dos sacramentos, a genuína administração dos sacramentos, a correta administração dos sacramentos, que é o batismo e a ceia. E a terceira marca é o exercício da disciplina na igreja do Senhor. Então, a igreja, para ser genuína, a igreja, para ser verdadeira, ela precisa ter essas 3 marcas. A pregação genuína do Evangelho, a administração correta dos sacramentos, batismo e ceia, e a prática da disciplina no seio da igreja. Se uma igreja não tem essas 3 marcas, ela é uma igreja que ou é menos santa, ou podemos dizer até que ela é uma falsa igreja.
uma falsa igreja. Então, irmãos, a disciplina é uma medida que a igreja toma para ajudar os membros, porque alguém pode perguntar qual o motivo, qual o objetivo da disciplina? Por que a disciplina precisa estar presente na igreja? Porque a disciplina é uma medida que a igreja toma para ajudar os membros faltosos, em primeiro lugar, e a corrigir os seus caminhos e voltarem aos caminhos de Deus. Para que serve a disciplina? Em primeiro lugar, a disciplina serve para ajudar os membros faltosos a corrigirem os seus caminhos defeituosos, os seus erros e os seus pecados, e trazê-los para a comunhão de volta com o Senhor e com sua igreja. A disciplina, ela, portanto, é necessária, e necessária também para manter a pureza da igreja. A Bíblia diz que o Senhor Jesus vai retornar para buscar a sua igreja. E essa igreja, ela precisa estar pronta, sem manchas e sem máculas, sem pecados, ou seja, pura. Então, para que serve a disciplina? Justamente para isso também, para trazer a pureza para a igreja do Senhor Jesus. A disciplina, ela também serve, irmãos, para ajudar as pessoas a se reconciliarem com Deus. A Bíblia diz que o que nos afasta de Deus são os nossos pecados. Se nós não tratarmos dos nossos pecados, nós não iremos nos aproximar de Deus, ou vice-versa, Deus não irá se aproximar de nós. É interessante, por exemplo, observarmos e lembrarmos o texto de 2 Crônicas 7, 14 e 15. Salomão diz: Senhor, na sua oração, quando o teu povo te buscar em oração, esteja ele onde estiver, nas montanhas, quando olharem para esse templo, lembre-se dele. Quando eles estiverem presos como escravos, lembre-se dele se eles te buscarem em oração. E aí ele vai dizendo vai dando uma série de exemplos. Aí depois Deus responde a sua oração e diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus ouvidos e atentos os meus olhos à oração que se fizer neste lugar. Ou seja, quando esse povo abandonar os seus pecados, as suas práticas pecaminosas, quando esse povo buscar a santificação, buscar uma vida santa e reta diante de Deus, eu vou ouvi-los. E só tem uma forma de obtermos isso: através do uso correto da disciplina na casa do Senhor, na sua igreja. A disciplina, irmãos, também nos ajuda a proteger. A disciplina ajuda também, irmãos, a proteger a honra da igreja. A honra da igreja. Ou seja, uma igreja, ela só será honrada quando ela for santa, ou pelo menos quando ela buscar a santidade. E a disciplina também nos ajuda a protegermos também a honra de Cristo Jesus. Quando nós estamos em pecado, estamos desonrando o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, irmãos, de forma que, com a disciplina, a igreja mostra para o mundo que ela não concorda com o mau testemunho e práticas pecaminosas no seu seio. A igreja precisa viver de forma que o mundo olhe para ela e veja que ela tem essa preocupação e esse zelo de ser uma igreja pura, de ser uma igreja limpa, de ser uma igreja saudável, de ser uma igreja que combate com todas as forças o pecado, a impureza. Então, a disciplina, ela serve justamente para isso, para a igreja mostrar para o mundo que, por mais que um dos seus membros tenha cometido uma falha, tenha cometido um pecado, ele será
tratado pela igreja, justamente porque a igreja, ela não admite e não concorda e não compartilha com os pecados de ninguém. Então, a igreja, no uso correto da disciplina, ela se protege justamente dessas coisas. Com a disciplina, a igreja mostra para o mundo que ela não concorda com o mau testemunho e práticas pecaminosas no seu seio, no seu meio. Fazendo isso, agindo dessa forma, a igreja demonstra que jamais encorajará ou aceitará práticas imorais entre os seus membros. Jamais. Jamais a igreja aceitará ou até mesmo aconselhará, incentivará que os seus membros pratiquem pecado. Então, irmãos, a disciplina, neste caso, nós entendemos que ela é fundamental para a igreja e, sendo assim, torna-se uma de suas marcas. A disciplina, ela é fundamental para a igreja. Uma igreja que não tem disciplina, ela está correndo o risco de se contaminar com o mundo e de atrair para dentro dela práticas pecaminosas que o mundo ele comete. Então é fundamental para a igreja ter e fazer o uso correto da disciplina. Se uma igreja não exerce a disciplina sobre os seus membros, ela é considerada uma igreja menos pura e até mesmo, por que não dizer, como eu já disse no início, uma igreja falsa. Já que nós entendemos que uma das marcas da igreja verdadeira é justamente o uso da disciplina. Então, um dos motivos de uma igreja, por exemplo, não exercer a disciplina, pode ser visto como, por exemplo, uma pessoa que tem influência na igreja, ou até mesmo uma pessoa rica. Não sei se vocês já ouviram casos assim, acredito que sim, porque eu já ouvi, e infelizmente até mesmo dentro da nossa igreja, que pessoas muitas vezes não são disciplinadas, ou igrejas muitas vezes não fazem o uso da disciplina justamente para poupar algumas pessoas, alguns membros dentro da igreja. Muitas vezes uma pessoa que é liderança na igreja, no nosso caso, por exemplo, um presbítero da igreja, um pastor da igreja, um líder de uma sociedade da igreja, ou até mesmo uma pessoa que tem o dízimo que, de repente, praticamente sustenta a igreja, as despesas da igreja. Então, se perder aquele membro, a igreja vai estar em situação dificílima. Então, é melhor a gente ficar ali, colocar panos quentes e abafar o caso e tratar de uma forma mais amena, para não perdermos aquele membro, para não perdermos aquela pessoa. Infelizmente, essas coisas acontecem dentro da igreja. Eu lembro que, ainda como pastor da Igreja Batista, eu fui disciplinar uma irmã da igreja, conversando com ela, e disse que ia levá-la à Assembleia da Igreja para que ela fosse, assim, disciplinada, e aí eu coloquei os motivos pelos quais eu iria fazer isso, e aquela irmã me disse o seguinte: os irmãos estão me ouvindo? Chegou uma ligação aqui agora e aquela irmã disse o seguinte: pastor, o senhor sabia que o meu dízimo é o maior da igreja? Aí eu disse: eu sei, irmã, tenho conhecimento disso. Mas o que é que a irmã quer dizer com isso? Ela disse: não, nada. Eu disse: não, se a irmã quer dizer com isso que não pode ser disciplinada, porque sendo disciplinada vai deixar de dizimar, a irmã está enganada, viu? Porque deixou de lembrar uma coisa. A irmã me lembrou que o seu dízimo é o maior da igreja.
Mas deixa eu lembrar para a senhora que quem sustenta a igreja não é o dízimo de nenhum dos membros. Aliás, não é nenhum dízimo da igreja. Quem sustenta a igreja é o Senhor da igreja, é o Senhor Jesus Cristo. Então, independentemente da pessoa que tem o maior dízimo da igreja, a igreja do Senhor, como tendo a marca de igreja verdadeira, terá sim que fazer uso da disciplina em qualquer situação, em qualquer circunstância. Mas, infelizmente, nós sabemos que muitas vezes uma igreja não exerce a disciplina justamente por conveniência, por pensar que, disciplinando alguns, terá graves e grandes prejuízos. Mas nós não podemos, irmãos, esquecer que quem instituiu a disciplina na igreja foi o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós temos como base, por exemplo, para declararmos isso, o que ele falou e está registrado em Mateus capítulo 18, versículos 15 a 17, que é um texto muito conhecido, se os irmãos quiserem abrir aí nas suas Bíblias para acompanharem a leitura. Mateus 18, versículos 15 a 17, diz o seguinte: ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhastes a teu irmão. Mas se não te ouvir, leva contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não ouvir, dize-o à igreja. E se também não ouvir a igreja, considera-o como gentio e publicano. Esse é o texto bíblico. Então, irmãos, sendo assim, olhando para esse texto, nós precisamos considerar algumas coisas. Primeiro, segundo o que o Senhor Jesus nos ensina, o primeiro passo a ser dado em qualquer situação de conflitos, de problemas, de pecados, é ir pessoalmente até o outro irmão. Se teu irmão pecar contra ti, vai até ele. Agora, imagine que o irmão cometeu ou está cometendo alguma falta e você, primeiramente, deve fazer justamente isso, sozinho, e até ele. E até ele, perguntar se confere, se aquilo realmente está acontecendo, se ele cometeu de fato aquela falha, aquela falta, e se sim, a Bíblia diz isso e diz aquilo, você não pode agir dessa forma. Ou seja, tentar conquistar, segundo o Senhor nos ensina, aquele irmão e trazê-lo para a comunhão com Deus. Esse é o primeiro passo. Você e eu não precisamos ir até o conselho, primeiramente, e chamar um irmão, e sair espalhando por dentro da igreja o que está acontecendo. Não. Jesus nos exorta e nos ensina e nos manda que estejamos fazendo justamente isso, indo até aquele irmão faltoso para ajudá-lo. Agora, se aquele irmão não nos receber, não acatar, não reconhecer o seu erro, não reconhecer o seu pecado, aí o Senhor diz assim, tem um outro passo. O Senhor Jesus diz que nós devemos reunir 2 ou 3 testemunhas, ou seja, formar ali uma comissão e ir até aquele irmão. E ir até aquele irmão e tentar convencê-lo do seu erro, do seu pecado. Olha, irmão, eu vim sozinho, mas o irmão não me recebeu, o irmão não acatou os meus conselhos, o irmão não recebeu as minhas orientações, então eu trouxe esses outros irmãos aqui para juntos também tentarmos ajudá-lo. Se ainda assim ele não responder positivamente à vinda de todos esses irmãos, aí o Senhor Jesus nos ensina um próximo passo. O Senhor Jesus disse que nós devemos levar o problema, a situação, à sua igreja. Se ainda assim, levando a igreja, ou seja, a liderança da igreja, e esse irmão ainda não reconhecer que precisa de mudanças, aí o Senhor Jesus diz que nós devemos partir para a exclusão,
ou seja, considerar aquele irmão como publicano e gentil. Esse é todo o processo, irmãos. Ou seja, no final das contas, se a pessoa não aceita a disciplina, ela não pode ser considerada sequer como crente. Segundo nos ensina o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, esse é o processo da disciplina na igreja, que tem como objetivo principal ajudar e recuperar o irmão e reconduzi-lo à comunhão com o Senhor. Ou seja, a disciplina, irmãos, não é uma ferramenta de vingança, como muitos pensam e muitos fazem uso, infelizmente. Mas a disciplina é uma ferramenta de bênção, é um meio de graça, podemos dizer assim, para a vida da igreja do Senhor Jesus. A disciplina, repito, não é uma ferramenta de vingança. O conselho não está se vingando do membro da igreja. O pastor não está se vingando do membro da igreja. E se for o caso, está em pecado também. E precisa ser tratado e denunciado. Mas nós precisamos entender que a disciplina não é uma ferramenta de vingança. A disciplina é um meio de Deus abençoar a sua igreja, abençoar os seus filhos. Com isso, nós precisamos pensar no seio da Igreja Presbiteriana do Brasil, né? Como é que acontece a disciplina na IPB? Por mais que eu saiba que os irmãos que estão aqui nessa chamada já saibam, já têm uma base, ainda assim, é interessante sempre voltarmos ao assunto, buscarmos conhecer melhor, buscarmos formas de entendê-lo melhor, pois só assim evitaremos grandes problemas. Como é que acontece a disciplina na Igreja Presbiteriana do Brasil? Essa é uma resposta que precisa, essa é uma pergunta que precisa ser feita e precisa de respostas. Irmãos, a forma e condução da disciplina varia de denominação para denominação. Acredito que os irmãos sabem disso. Por exemplo, tem igrejas, tem denominações que é o pastor que exerce a disciplina. O pastor chega num membro faltoso e diz assim: a partir de agora você está em disciplina. E para isso ele não precisa consultar absolutamente ninguém. Seja um oficial da igreja, seja um membro mais antigo da igreja, seja a igreja toda, o pastor ele tem total poder, dependendo da denominação, da forma de governo da igreja, ele tem total autonomia e poder para disciplinar um membro de sua igreja. Existem igrejas também que a disciplina ela é feita com a igreja reunida em assembleia, como, por exemplo, a Igreja Batista. Ou seja, o pastor, por exemplo, identifica um problema, um pecado de algum membro, ele não pode discipliná-lo nem com a liderança da igreja. Ele tem que levar o caso em assembleia, para a assembleia decidir se de fato aquele irmão será disciplinado ou não, ou como funcionará, se for o caso ele for disciplinado, como funcionará a disciplina dele. É complicado porque, às vezes, a questão emocional toma conta e atropela a razão e a questão espiritual, e aí as decisões são tomadas exatamente com base nessas questões, e aí complica. Mas essa é a forma que as igrejas que têm esse tipo de governo exercem a disciplina. E existem igrejas que, infelizmente, por exemplo, não têm disciplina. Você tem consciência de que está certo ou está errado, então você, a partir daquilo que você ouviu no estudo bíblico, na pregação, você siga a sua vida. Se você não colocar em prática o que a palavra de Deus está lhe ensinando,
isso aí é um problema seu. Eu não tenho nada a ver com isso, a igreja não tem nada a ver com isso, então você não será disciplinado. Aí é complicado, né? Mas como é que a Igreja Presbiteriana do Brasil ela tem no seu processo de disciplina? Como é que funciona? A Igreja Presbiteriana do Brasil, o processo é feito pelo conselho da igreja. É o conselho da igreja que disciplina os membros da igreja. A pessoa, sendo assim, tem todo o direito de comparecer à reunião do conselho para confessar ou até mesmo questionar as acusações que estão sendo feitas contra ela. A Igreja Presbiteriana do Brasil, ela dá amplo direito de defesa a qualquer um dos seus membros que são convidados a comparecerem à reunião do conselho, tendo aí uma denúncia, por exemplo, contra essa pessoa. Agora, irmãos, nós prevemos 3 situações e, principalmente, prevemos essas situações lembrando do texto que nós lemos e tivemos como base. Primeiro, como é que funciona o processo de disciplina na Igreja Presbiteriana do Brasil? Primeiro, a primeira coisa é a repreensão oral ou escrita. Ou seja, um caso que não é de tanta gravidade e possa ser resolvido com a admoestação. A pessoa é chamada ou recebe uma carta ou vai até o conselho e aí ela é admoestada, aconselhada, aconteceu isso, 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 e você foi chamado aqui, irmão, no conselho da igreja para prestar mais esclarecimentos, e o conselho da igreja está exortando o irmão a fazer isso, aquilo, a abandonar essa prática, a confessar diante de Deus o seu pecado, e o assunto está encerrado aqui. Esse é o primeiro passo, a repreensão oral ou escrita. Segundo, suspensão dos privilégios da igreja. Quando o conselho da igreja percebe que a pessoa não irá se corrigir apenas com a admoestação, para o bem dela, o conselho pode suspendê-la dos seus privilégios, como, por exemplo, a ceia do Senhor, afastar a pessoa da ceia do Senhor. Se for um líder do louvor da igreja, afastar da liderança. Se for um presidente de uma sociedade, e assim por diante. O conselho da igreja vai tratar justamente dessa forma. Terceiro, exclusão. Não será mais considerada como membro da igreja, nem muito menos como crente. É quando a pessoa não aceita a admoestação, é quando a pessoa, por mais que tenha sido afastada das suas atividades, dos seus privilégios da igreja, ainda assim não deu sinais de arrependimento, não reconhece os seus erros, não reconhece os seus pecados, e aí essa pessoa, infelizmente, será excluída do rol de membros da igreja por estar dando mau testemunho. Mau testemunho. Irmãos, para encerrar, nós precisamos fazer uma última observação. Que observação é essa? É a seguinte: as faltas devem ser tratadas na mesma proporção que elas foram cometidas. As faltas, repito, devem ser tratadas na mesma proporção que elas foram cometidas. Como assim? Primeiro, entre a pessoa e Deus. Ou seja, dependendo da situação, dependendo da falta, dependendo do pecado, não há uma necessidade de confissão pública diante de ninguém, mas só da pessoa e o próprio Deus. É mais ou menos assim: meu irmão, minha irmã, vá, chegue-se diante de Deus, confesse o seu pecado, reconheça o seu erro e está tudo certo. A igreja não precisa tomar conhecimento, outras pessoas não precisam tomar conhecimento. É só aqui entre você e o Senhor.
Segundo, se envolveu outra pessoa, aí sim há necessidade de se chamar aquela pessoa envolvida ou outras, se for o caso, e diante dela ou delas haver sim um reconhecimento e uma confissão dos erros. Por exemplo, eu cometi algo contra Marconi. Aí o conselho vai chamar Marconi e vai dizer: Davi, agora você vai confessar arrependido diante de Deus e reconhecer diante de Marconi que você errou, que você pecou e que não vai mais fazer isso, e vai pedir perdão do seu irmão. Terceiro, se houve algo de forma pública. Por exemplo, o pastor da igreja está ministrando um estudo, ou um pastor, um presbítero, ou um irmão comum da igreja, mas enfim, toda a igreja está reunida. E aí alguém se levanta contra essa pessoa que está à frente e peca contra essa pessoa. No tratamento, na disciplina, no final das contas, essa pessoa precisa publicamente reconhecer os seus erros, reconhecer os seus pecados e confessá-los diante da igreja, ou seja, publicamente fazer isso. Então, é assim, irmãos, basicamente assim que funciona a disciplina na Igreja Presbiteriana do Brasil, a qual nós fazemos parte. E esse é o nosso estudo de hoje. Que Deus, pois, nos abençoe. Como eu disse no início, se há algum irmão que queira participar, que queira fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida, hoje eu não posso dizer como o pastor Saul diz, né? Está aí o pastor Davi para tirar as dúvidas, nem ele está para dizer, está aí o pastor Saul para tirar as dúvidas, mas juntos aqui nós podemos pensar em algumas respostas que sejam elas bíblicas. Beguinha está com a palavra. Amém. O pastor Davi falou. Se algum irmão quer se manifestar, quer perguntar, tem alguma dúvida, esse é o momento. Montar aí alguma situação, né, Beguinho, para tirar alguma dúvida. O contexto foi bem claro. O texto que o pastor leu mostra claramente o Senhor Jesus, mostrando para nós, a igreja, que a qualquer momento podemos falhar, e se a gente não reconhece a falha não é para primeiro ser colocada em público, é primeiro para falar com o irmão, conversar com ele, se ele reconhecer seu erro. O texto foi muito claro, o pastor falou com muita precisão. Então, houve ali a reconciliação. Se não, tem que fazer o segundo momento, ou o terceiro, ou o quarto momento, e aí ficou bem claro. Se a pessoa não quer ser corrigida, é porque também não quer fazer parte, ou não faz parte da igreja do Senhor. Isso mesmo. Amém. Pastor, acho que só queria que o senhor falasse um pouquinho, no caso, quando o irmão for já passado aí algumas etapas, que o irmão vai levar o outro ao conselho, é aconselhável que ele vá seguro do que está fazendo, né? Com provas, com testemunhas, porque o irmão pode dizer, não, eu não cometi tal coisa. E aí se reverter o processo, né? Aquele que estava acusando ser passivo de ser disciplinado. Exatamente, Beguinho, exatamente. A Igreja Presbiteriana do Brasil, ela funciona com documentos, não é? Não adianta eu chegar lá no conselho da igreja e dizer assim, olha, eu tenho uma denúncia aqui para fazer sobre o irmão fulano de tal, que fez isso, isso e aquilo. O irmão tem provas? O irmão tem testemunhas? Não. Então, infelizmente, não tem como. Nós vamos ficar atentos, né? Ficar observando e tudo,
mas, por enquanto, não tem o que ser feito. É por isso, irmãos, que há uma perfeição maravilhosa no que a Bíblia nos ensina. Porque o texto que nós usamos hoje como base, as palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos diz que nós devemos ter um passo a passo, não é? Então, não é só eu ver alguma coisa ou eu imaginar alguma coisa e ir direto para o conselho. O primeiro passo a ser dado é justamente buscar o irmão. Irmão, é verdade que isso está acontecendo? E aí, se o irmão disser assim, não é verdade. Aí você vai tratar, olha, mas eu vi, é uma situação assim, então eu quero que o senhor me explique por que é isso, por que é aquilo, e aí fazer uma averiguação para não tomar decisões precipitadas e, como diz o outro, passar vergonha, né? Chegar lá na reunião do conselho, sem provas, sem evidências, sem testemunhas. E aí o texto nos ajuda novamente quando o irmão não aceita a exortação, os conselhos, e você vai e agora já leva testemunhas. Essas testemunhas irão com você e depois irão diante do conselho da igreja. Olha, eu tenho aqui o irmão fulano, o irmão Beltrano, que também têm conhecimento do que aconteceu e tal. Aí você já está respaldado, não é? Então, essas coisas precisam ser muito bem observadas e o passo a passo aí ensinado pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo precisa, sim, de fato, ser tomado, ser levado a sério. O processo deve ser feito exatamente assim, porque senão não vai dar certo, vai dar errado. Pastor Davi, eu acredito também que esse passo a passo evita o exemplo que o pastor citou, da irmã que tinha um dízimo aí considerável. Se as provas foram levantadas, né? Se foi comprovado, né? Não interessa saber se a irmã é dizimista, se não é. Então, o que importa é o que foi levantado, são as provas, né? Exatamente, exatamente. No caso mais específico dessa irmã, eu conversei com ela e disse, irmã, eu tenho aqui em mãos, eu tenho aqui anotado 15 motivos pelos quais a irmã será disciplinada. Todos eles com textos bíblicos respaldando. Então, não tinha como negar. Provas não faltaram, mas aí a irmã quis argumentar justamente dizendo que, me fazendo lembrar que o dízimo dela era o principal da igreja, e que, sendo assim, acredito eu que essa era a intenção dela, sendo assim, se ela fosse disciplinada, eu poderia perder justamente o maior dízimo da igreja e, consequentemente, teria prejuízos no meu salário, né? No mais, eu acho que ficou bem claro, né? Não sei se mais algum irmão quer fazer alguma Eu queria só pergunta. fazer uma colocação. Se eu entendi, tudo bem, senão o pastor me corrige dentro desse contexto. Quando a pessoa está em disciplina, ele já também está dentro do grupo de não dizimar? Absolutamente não. Isso aí seria mais uma prova de que ele não se arrependeu e a disciplina, como inclusive nós costumamos usar na IPB, que é por tempo indeterminado, né? Então, a disciplina, quando o conselho da igreja diz assim, olha, o irmão está disciplinado por tempo indeterminado, o conselho não está dizendo com isso que a disciplina vai durar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, não. O conselho está dizendo com isso que vai depender da pessoa. Se a pessoa der frutos de arrependimento, a disciplina vai durar menos. Se a pessoa não der frutos, corre a disciplina ainda por muito tempo, ela vai se estender. E um dos frutos, de repente, seria esse. Um dos frutos negativos seriam esse, por exemplo, de deixar de dizimar.
né? A pessoa, o membro da igreja vai ser afastado da comunhão da Santa Ceia do Senhor, dos seus privilégios, se for, por exemplo, um líder de algum grupo da igreja, será afastado também, mas não será afastado das suas responsabilidades. Ser dizimista é uma responsabilidade do membro da igreja. Por mais que a gente não exija, mas tratamos justamente assim. Ser dizimista é uma obrigação, mesmo que a igreja não exija, mas ainda assim é uma obrigação do membro. O membro que está em disciplina, se ele deixar de dizimar porque está em disciplina, com isso ele está dizendo que ainda não é apto, ainda não se arrependeu do seu pecado, ainda não está pronto para ser reconduzido à comunhão da igreja. Ô, A pastor, colocação. se essa irmã disse, eu vou deixar de dizimar, então ela não era crente. Pois é, irmã. Só quem conhece o coração é o Senhor, né? Mas com um mau testemunho desse, infelizmente, a Bíblia nos diz que pelos frutos nós vamos conhecer as árvores, né? Então, eu concordo com a irmã dessa forma. Nesse caso, sim. Pastor Davi, a colocação da Sim. irmã velha me trouxe outra dúvida. Quando o pastor vai ministrar a ceia, ele é baseado em Paulo, né? Irmão Paulo, Sim. ele diz que o homem examine-se a si mesmo. Se o irmão estiver em disciplina, afastado da ceia, mesmo assim ele está na nave do templo e o presbítero passa e o irmão toma a ceia, o presbítero deve deixar o irmão cear ou não cear? Muito bom exemplo, Neguinho. Olha, previamente o irmão, em disciplina, foi orientado a não participar da ceia. Então, em ele participar da ceia, já é mais um agravante, né? Ele vai ser chamado pelo conselho, o presbítero ele não vai evitar. O presbítero tem que deixar. Não vai causar um transtorno ali, um problema, um mal-estar. Então, o presbítero passou lá, mesmo o presbítero sabendo que aquele irmão está em disciplina, está afastado da ceia, ainda assim o irmão vai lá e pega os elementos, o presbítero, acredito eu, deve evitar problemas e deixar. Só que depois, esse irmão será convidado novamente pelo conselho para prestar esclarecimentos, para dizer por quê, qual o motivo da teimosia, da rebeldia, e por que que ele fez aquilo, né? Ele vai ter que dar uma explicação. Obrigado, pastor Davi. Mais algum irmão quer se colocar? Eu quero lembrar também, irmãos, uma coisa que é interessante, uma observação. Quando nós pecamos e reconhecemos os nossos pecados e confessamos os nossos pecados, a Bíblia diz que imediatamente o Senhor nos perdoa. Imediatamente. Imediatamente. Lembram de Davi e Natã? Pequei contra o Senhor, disse Davi. Natã disse, mas ele já te perdoou. Então, imediatamente. No entanto, por que que a igreja disciplina? E por mais que, de repente, o membro da igreja diga assim, não, eu reconheço, eu confesso, eu errei, realmente eu estou arrependido e tudo, ainda assim há um processo de disciplina. Justamente porque só Deus conhece o interior, só Deus conhece o coração, as intenções. Nós não temos esse poder, esse atributo que só o Senhor tem. Então, pelo zelo da igreja, pela pureza da igreja, o conselho precisa dar um tempo àquele membro para que ele dê frutos de que de fato ele se arrependeu e abandonou os seus pecados, e aí sim seja reconduzido à comunhão da igreja. Mais uma vez aí a importância da disciplina, né? Amém. Glória a Deus.
o assunto é polêmico, né? Assim, muitas vezes a gente se deixa levar pela emoção, mas como lei é lei, né? Lei não se discute, né? A lei se cumpre, né? Deve ser cumprida, né? Assim, as nossas leis também devem ser cumpridas, né? Independente de quem seja, como nós já falamos, né? Existe mais alguns assuntos dentro desse, né? Que eu acredito que virão outros estudos, né? E nós hoje vamos terminar por aqui, né? Lembrando que amanhã tem Eu um só queria culto. só fazer uma colocação, Diácono Lindenberg. Enquanto você estava falando, me veio à memória que certa feita uma pessoa me procurou lá no seminário e disse assim: olha, eu confessei, eu perdoei, mas eu continuo intrigado. Eu disse, você veio falar comigo o quê? Aí a pessoa disse, não, eu vim para você me aconselhar. Eu digo, não, você já se deu o seu conselho. Você disse que já perdoou, que já confessou, que já perdoou, mas que continua intrigado, você nem confessou, nem perdoou, nem está em comunhão. Verdade. Porque onde é que está a sua confirmação de mudança? Se você disse que vai permanecer intrigado. Primeiro, o corpo de Cristo não é para estar intrigado. Como é que você diz que vai permanecer intrigado? Então, você quer que eu seja bem sincera? Pode dizer, missionário, disse, olha, você precisa mesmo é se converter, entender o que é ser alcançado por Cristo Jesus, porque você ainda não entendeu o processo, não. E, infelizmente, eu estou citando isto, que isso foi uma coisa de pessoa que me procurou na época, lá no seminário, mas tem mais ou menos um mês que uma irmã me procurou e me falou quase uma situação dessa natureza, irmãos, e disse, olha, eu perdoo, mas se eu for pela direita, quem eu perdoei tem que ir pela esquerda. Do meu lado mesmo eu não quero. Aí eu disse, então você tem que ter 2 céus e 2 infernos, né? Porque se você diz que vai para o céu e não pode, o outro está de lado, é porque vai ter 2 céus. Verdade. Eu agradeço a oportunidade, eu citei isso para os irmãos, para que os irmãos entendam. O primeiro exemplo que eu citei era aluno que estava no seminário, uma convicção que tinha um chamado de Deus, uma convicção que estava fazendo a obra de Deus, mas que disse, eu perdoei, mas permaneço intrigado. Amém. Nós vamos hoje encerrar por aqui, né? Próximo estudo a gente continua, né? Dependendo do assunto que vai ser trazido, né? E vamos pedir para uma Poliana fazer a oração final, agradecendo pelo culto, pedindo pelo pastor Saul, tá viajando, e também pedindo pelos cultos que virão, né? O culto de oração da SAF, escola dominical e o culto à noite. Deus possa continuar nos abençoando. Irmã Poliana pode encerrar com oração. Amém, oremos. Pai amado e Pai bendito, queremos te agradecer, Senhor, pela oportunidade de mais uma vez escutarmos a tua palavra. Te agradecemos, Senhor, por todas as bênçãos e maravilhas que tem feito nas nossas vidas. Te agradecemos, Senhor, pela vida do pastor Davi e pela vida de Bequinha que estão à frente desse trabalho. Te agradecemos, Senhor, por tudo que fizeste por nós. Te pedimos, Senhor, que continue conosco, nos abençoando, que a tua palavra, Senhor, ela possa
transformar a nossa vida e que possamos pôr em prática, Senhor. Que possamos, Senhor, ser cada vez mais próximos de Ti, Te buscando cada vez mais. Te pedimos, Senhor, que continue conosco. Abençoe, Senhor, o pastor Saulo que está em viagem, o protege qualquer coisa que não venha de Ti. Te pedimos também, Senhor, pelos cultos da semana, o culto da sábado de amanhã e os cultos de domingo. Te agradecemos por tudo. Te pedimos que continue conosco hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. 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 Ei. Preciosas são as horas na presença de Jesus. Comunhão deliciosa da minha alma com a luz. Os cuidados deste mundo não me podem abalar, pois Ele o meu abrigo quando o tentador chegar, quando o tentador chegar, ao sentir-me rodeado de cuidados terrenais, irritado e abatido, ou em dúvidas fatais, a Jesus eu me dirijo nesses tempos de aflição. As palavras que Ele fala trazem paz, consolação, trazem paz, consolação. Se confesso meus temores, toda a minha imperfeição, Ele escuta com paciência essa triste confissão. Com ternura repreende meu pecado e todo mal. É Jesus o meu amigo, o melhor e o mais leal, o melhor e o mais leal. Se quereis saber quão doce é a divina comunhão, podereis muito bem prová-la e tereis compensação. Procurai estar sozinhos em conversa com Jesus.